Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 27 de abril. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos de 44 a 52. Eu te fiz luz das nações, para que leve a salvação até os confins da terra. Enviados pelo Espírito Santo, Paulo e Barnabé continuam destemidamente e com coragem sua viagem evangelizadora. Nem a feroz oposição dos judeus consegue pará-los. Muito pelo contrário, eles veem essa oposição como um convite divino para o anúncio universal ao mundo inteiro, e assim acontece. O fogo do Espírito Santo que abrasava o coração de Paulo e Barnabé hoje abrasa o nosso coração, e não devemos ter medo de nada. Dos Atos dos Apóstolos. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e com blasfêmias opunham-se ao que Paulo dizia. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam: era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós, mas como a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, sabei que nos vamos dirigir aos pagãos. Porque esta é a ordem que o Senhor nos deu: eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra. Os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isso e glorificavam a palavra do Senhor. Todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Deste modo, a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região. Mas os judeus se instigaram as mulheres ricas e religiosas, assim como os homens influentes da cidade, provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do seu território. Então os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para a cidade de Icônio. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Outras vezes nos debruçamos sobre esse trecho que relata um acontecimento fora do comum. Paulo e Barnabé apanham, como sempre, dos judeus fechados, orgulhosos, que estupidamente se opõem ao seu anúncio. São obrigados a ir embora, mas transformam, e esta é a novidade extraordinária, transformam esta triste oposição em um novo lance, um novo impulso. Vamos aos pagãos. Adoro Jerusalém. Eu também. Mas precisamos voltar, Barnabé. Voltar? Para os pagãos. Vejo que você gostou do apedrejamento. Na verdade, deu um entusiasmo. É a nossa missão. Quem poderá parar estes homens que aprenderam a transformar toda a dificuldade em um novo trampolim? O inimigo quer bloqueá-los e eles ganham força até de uma perseguição. Se fecha o pequeno mundinho do judaísmo antigo e se escancara o novo universo dos pagãos que esperam, mesmo sem saber. Eu te constituí luz das nações, para levares a salvação até os confins da terra. Desse modo, a palavra do Senhor se espalhava por toda a região. Quando o Espírito Santo se move em nós, então sabemos interpretar da forma certa até os acontecimentos mais ruins e difíceis. Pare um pouco e pense. Paulo e Barnabé não teriam tido motivo de temer até pela sua própria vida? Não poderiam dizer: olha, nenhum judeu se converteu. Significa que não é tempo de pregar. Vamos ficar calados e rezar, viver no nosso cantinho, no nosso cotidiano,
tempos melhores virão. Mas isso não aconteceu, não. Eles não se fecham, não acuam, não amarelam, mas muito pelo contrário se lançam na evangelização do mundo. Como é bonito isso! Repetimos o que tantas vezes falamos. Devemos aprender também das dificuldades intransponíveis da vida. Devemos nos convencer que se Deus fecha uma porta, é só para abrir um portão. É inútil você ficar parado diante de uma porta fechada, quando ao teu lado tem um portão aberto que te convida a entrar. As dificuldades são placas de direção, mais do que becos sem saída. O princípio pastoral é sempre o mesmo: sofrer, rezar, pensar, agir. Sofrer, rezar, pensar, agir. Primeiro, sofrer. Sofrer com a situação que se apresenta à nossa frente. Sofrer o choque existencial que é provocado pela situação do povo sedento de Deus e de pão material. Sofrer quando a palavra é barrada, impedida. Não se dobrar nem se resignar diante de nenhum obstáculo que impede a difusão do Evangelho. Sofrer sim, mas não se resignar, mesmo quando os fracassos chegam um atrás do outro, e quando não enxergamos uma saída, não aparece nenhuma luz no final do túnel. Segundo, rezar. Sendo que esse primeiro momento é um momento de grande sofrimento e tentação, de desânimo, a coisa melhor é ir para a capela e apresentar a Deus o nosso desnorteamento, o nosso não saber o que fazer, como fazer. Como dizia Santo Agostinho, quando você não tem mais palavras para falar de Deus aos homens, então essa é a hora de falar desses homens para o teu Deus. É o momento de colocar na intercessão os nossos becos sem saída, para que Deus os transforme em placas de direção. Terceiro passo é pensar. Sem dúvida, a nossa oração incansável traz a luz do Espírito Santo, traz alguma intuição, mesmo que pareça coisa de 5 pães e 2 peixes para 5.000 pessoas, ou seja, mesmo que pareça muito pouco. Pois bem, esse terceiro passo é raciocinar sobre esta intuição que recebemos na oração, raciocinar entre nós com os outros irmãos de caminhada em comunhão. Do seu relacionamento constante com o Espírito Santo, Paulo e Barnabé tiveram a intuição de ir para os pagãos. Pois bem, depois da intuição, precisa transformar em projeto operativo quanto o Espírito Santo nos inspirou. Esse é o papel do pensar, do refletir. Enfim, o último passo é agir, arregaçar as mangas e colocar em prática. Sem trabalho duro, constante, dedicado, nada sairá, e até o Espírito Santo ficará amordaçado pela nossa preguiça. Pelo contrário, se soubermos ouvir o Espírito Santo, deixar-nos levar sobre suas asas, então nada será impossível e o mundo será evangelizado. O maior desafio hoje é, sem dúvida, criar em nós a fibra de Paulo e Barnabé. Vivemos em um mundo que é igual ao brinquedo do samba no Play Center. E o que é mais grave é que somos feitos de geleia, mais do que de músculos. De repente, nós também fazemos parte da geração dos flocos de neve, que se derretem ao primeiro raio de sol. Sem dúvida, o maior problema do nosso tempo não é o fechamento das pessoas que não se convertem, mas a fibra dos evangelizadores, dos pastores, que se derretem
qual flocos de neve ao sol na primeira dificuldade. Cansam por uma caminhadinha e ficam melindrosos por um olhar torto. Este é o problema. O mundo de hoje está sedento da palavra de Deus, igual aos pagãos que se alegraram pelo fato de que Paulo e Barnabé teriam se dedicado totalmente a eles. Mas a pergunta é: como nos tornar igual Paulo e Barnabé? Como adquirir a fibra do evangelizador? Como não ser geleia? Como aprender a ser pastor? Ou pelo menos, como adquirir a visão de Barnabé? Como aprender a catequizar igual São Paulo? Aqui está o desafio do nosso tempo. Nunca foi tão fácil, igual hoje, se converter, dizia o nosso grande teólogo Comblan. Mas nunca foi tão difícil, igual a hoje, encontrar pastores para pastorear quem se converte. A crise de vocações não ceifa somente os padres, mas também os coordenadores dos grupos cristãos, nos catequistas, nos animadores. Volta à nossa mente o acontecimento do início do papado de João Paulo II na sua visita à África, junto com o cardeal Tumi. O Papa, junto com este famoso cardeal, encontrou em um evento público um grupo enorme formado por centenas de milhares de pessoas que, cheias de alegria, o acolhiam, o aplaudiam. O cardeal disse ao Papa: Santidade, estes que o Senhor tem na frente não são cristãos, são muçulmanos, são animistas ou de outras crenças, mas pedem para ingressar na Igreja Católica, querem se tornar cristãos. O Papa João Paulo II disse: Bom, vamos abrir as portas para eles, façamos eles entrarem. Cardeal Tomé respondeu: Impossível, Santidade. Não temos padres, não temos irmãs, não temos catequistas, não temos pessoas suficientes para formá-los para o batismo. Eles pedem para ser cristãos, mas nós não sabemos como fazer. O Papa João Paulo II ficou triste, refletindo. Poucos sabem disso, poucos se lembram deste episódio. Mas esta foi uma das experiências fundamentais que impulsionou o Papa São João Paulo II a lançar o mundo cristão em uma nova evangelização. Precisamos de verdade construir a nossa pessoa interior, construir a nossa fibra interior, senão não conseguiremos formar os muitos que desejam se converter. Bem sabemos que o problema dos nossos grupos não é mais convidar pessoas e proporcionar uma experiência de conversão. Hoje o nosso problema é encontrar coordenadores, formadores, pastores que apacentem essas pessoas. Que Deus nos estimule a ser generosos, a dar uma resposta generosa e firme. Que Deus nos ajude a criar em nós uma fibra forte, que resista a qualquer vento contrário e saiba transformar toda dificuldade em trampolim. Com tudo isso no coração, vamos ouvir novamente o trecho da liturgia de hoje. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e com blasfêmias opunham-se ao que Paulo dizia. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam: Era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós, mas como a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, sabei que nos vamos dirigir aos pagãos. Porque esta é a ordem que o Senhor nos deu: Eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra.
Os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isso e glorificavam a palavra do Senhor. Todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Deste modo, a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região. Mas os judeus se instigaram as mulheres ricas e religiosas, assim como os homens influentes da cidade, provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do seu território. Então os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para a cidade de Icônio. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Vamos agora parar um pouco para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem. Nesse momento, podemos escolher um propósito que nos ajude a dar a nossa resposta generosa a Deus, que precisa de pastores fortes, catequistas que não desanimam, coordenadores de fibra, formadores sábios e incansáveis. Vamos dedicar mais um minuto pensando em como poderemos colocar em prática, com força, o propósito que escolhemos.
Eu te constituí luz das nações, paz e alegria a todos. Para que leves a salvação até os confins da terra. Paz e alegria a todos. Unidos como igreja, estamos aqui para te ouvir. Todos buscam uma voz que não se vai com o tempo e permanece em nós. Mestre, diga o que queres e faremos nós teu querer. Sim, usa nossas mãos, usa nossos dons, somos teus.